Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de português de hoje. Essa semana a gente começa a estudar a semana 3 do nosso PET, tá? Então vamos aí dedicar, né, para a gente terminar na data prevista, né? Do nosso cronograma de execução das atividades. Essa semana ainda eu vou estar mandando foto dos erros que vocês tiveram na PET 2, porque assim, mais importante do que fazer as atividades é a gente visualizar o que a gente errou, né? Pra gente ganhar em qualidade do ensino, tá? E em qualidade da aprendizagem, né? De nada adianta eu errar, né? E permanecer no erro, né? Então, assim, existe toda uma força, vamos falar assim, toda uma energia dedicada para que a gente consiga ser bons leitores, bons escritores, né? Então, assim, é importante a gente visualizar o equívoco, né? O erro, e aí, a partir dele, construir novos conhecimentos, tá? Aqui é o nosso cabeçalho de hoje, né? Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 30 de agosto de 2021. Hoje é segunda-feira. Meu nome, né? A turma, o turno, o nome de vocês e a data de nascimento, tá? Aqui a Damares colocou a imagem, né, do nosso cronograma de execução das atividades terceiro bimestre. Na página 2 do PET, vocês têm esse esquema, né? E ele é muito importante porque futuramente todos vocês, ou pelo menos uma parte, vai ter vida profissional, né? E aí a gente tem que sempre cumprir prazos na vida, não é? Prazo para isso, prazo para aquilo. Se vocês estiverem participando de um projeto, vai ter esse cronograma, né? E porque assim, quando a gente está nesse projeto de PET 3, então a gente tem que seguir um cronograma, né? Que é datas baseado assim nos dias do mês e dias da semana. Temos alguns sábados letivos. E eu fiquei muito feliz que teve muita criança que foi marcando, né, na PET 2, onde a gente estava na nossa trilha de aprendizagem, tá? Então, assim, vamos continuar marcando, porque é tão bom quando a gente tem o sentimento, a sensação que tá organizado, que tá cumprindo o que tá sendo proposto, tá? Então, a nossa semana 3, a gente vai trabalhar leitura, escuta compartilhada e autônoma e produção de texto. Vamos compreender e planejar texto, né? A nossa habilidade, a gente distingue, diferencia fatos de opiniões, sugestões em textos informativos, jornalísticos, publicitários, etc. Então, assim, a gente tem um monte de tipos de texto, né? Aqueles que informam, aquele que é feito para jornal e aquele que é feito para propaganda. E na habilidade 6, a gente recupera relações entre partes de um texto. A gente identifica substituições lexicais, que é substantivos por sinônimos. Por exemplo, eu falo assim: Damares está de blusa xadrez. Ela está de blusa xadrez. Então, o ela, né, é um sinônimo possível para Damares, tá? Ou pronominais, que é o uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto, né? Então, a gente sempre vai utilizar esses recursos para entender melhor nossos textos, tá? Então, nós vamos ler e interpretar textos que circulam em campos da vida social. Então, assim, não é qualquer texto, são textos que a gente usa no dia a dia, tá?
E aí, na medida em que a gente lê e interpreta esses textos, né, a gente tem condições de produzir um texto coeso e coerente. E nós vamos fazer interdisciplinaridade com ciências da natureza. Ó, o nosso tema é exercitando a coesão textual. Então, o que acontece? A gente deve evitar palavras repetidas nos nossos textos pelo fato de dificultar a leitura e a compreensão da mensagem do autor, né? Então, a gente tem que fazer correções para facilitar essa coesão textual, tá? A gente sabe que organizar as ideias em um texto ela é fundamental para que o leitor compreenda a mensagem que a gente pretende passar. E aí a gente vai pensar, planejar a nossa escrita, né? Selecionar as palavras que a gente vai utilizar ao construir os textos, para que eles sejam coesos e coerentes nas ideias apresentadas. Olha só, aqui tem assim, ó. Evite repetir a mesma palavra, porque essa palavra vai se tornar uma palavra repetitiva. E assim, a repetição da palavra fará com que a palavra repetida diminua o valor do texto em que a palavra se encontre repetida. Então, assim, a gente deve evitar essas repetições, né? Ele deu um exemplo aí para ver o tanto que sou esquisito essa tanto de repetição de palavras, né? Para saber mais, segue algumas sugestões de leitura sobre a vida dos golfinhos, tema que usaremos para tratar as questões sobre a coerência textual, que vai ser o objeto do conhecimento a ser trabalhado nessa semana do PET, né? A gente tem uma menina e um golfinho. Ilustrações de Rubem Filho, e esse livro foi escrito por Ana Cláudia Ramos. E depois a gente tem uma imagem de um golfinho e um textinho sobre o golfinho, né? Como essa escrita estava muito pequena, a Damares passou ela para um slide só. Olha só. Pra gente ler melhor, né? Para não gerar ruídos de comunicação. A Damares não gosta de ruídos de comunicação, gosta de coisas legíveis, bem escritas, né? Olha só. O título do nosso texto é Golfinho. Os golfinhos são animais cetáceos, ou seja, são mamíferos que habitam o meio aquático e estão perfeitamente adaptados a este ambiente. Existem 37 espécies conhecidas de golfinhos de água salgada e água doce. A espécie mais comum é a Delphinus delphis. Eles são grandes nadadores e podem nadar a uma velocidade de 40 km por hora e mergulhar a grandes profundidades. Eles vivem em grupos e são muito brincalhões, né? Olha que bacana. Os golfinhos são bem charmosos, né? Aqui a gente tem as atividades, ó. Leia o texto a seguir. Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filippo, como o dócil animal foi batizado, levou o menino, que não sabia nadar, até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente, né? Então, aqui contou pra gente a história de um golfinho que chama Filippo. Eles deram esse nome pro Filippo. E aí, ele leva o garoto até o barco,
nem de onde caiu. Ó, parece estranho, mas é real. A que fato a notícia se refere, né? Então, vocês vão colocar: a notícia se refere ao salvamento do menino por um golfinho. Depois, o objetivo deste texto é alertar, informar, divertir ou criticar. Informar, né? A atitude bondosa do golfinho, tá? A Damares está contando as respostas, hein? Ai, meu Deus do céu, é muito difícil, dá vontade de contar, né? Olha só, na questão 3, a gente tem o seguinte: encontra-se registro de opinião em: um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho. Levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. E depois, realmente o mundo animal é surpreendente. Então, assim, ó, a gente quer que marca, né? A pergunta é pra gente marcar uma opinião. Qual é a frase, né? A afirmação A, B ou C ou D que fala sobre emite opinião do autor? O que aconteceu? Onde aconteceu o fato noticiado? A Damares não lembra. Se vocês não lembrar, tem que voltar lá, né? Ó, aconteceu na Itália, no sul do país. Agora, olha, mais um pouco de português para nós. E esse negócio aqui tá doido. Vamos lá. Estabeleça a coesão do texto abaixo. Reescreva-o valendo-se de expressões que substituem o excesso do emprego da palavra golfinho. E não se esqueça de usar os pronomes estudados na semana anterior. Dê um título ao texto. Então, ó, deixamos destacadas as palavras que devem ser substituídas. Segue também sugestões de palavras para você utilizar. Eles, que esse mamífero, aos demais deles. Ó, o golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos, fazendo acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da água. Achei super curioso isso. Ele só respira fora da água. O golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É assim que golfinho pede ajuda quando está em perigo ou avisa os golfinhos onde há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o homem ensina, e é por isso que muitos golfinhos são aprisionados, treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo. Tá vendo? Então, ele tem um nível de inteligência, né? Que ele aprende truques com o homem. Então, nesse espaço da página 11 e 12, vocês vão reescrever o texto e substituir a palavra golfinho por pronomes. Alguma dúvida? Muito bem. Se tiverem dúvida, pode estar me perguntando no grupo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula de artes. Tchau!